O Cinejornal está começando e a gente traz as últimas notícias da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Dentro da programação do evento rolou o lançamento da série documental Primavera nos Dentes, a história dos secos e molhados, que acaba de estrear aqui no Canal Brasil. Olha só! Primavera nos Dentes, a história dos secos e molhados, série que resgata a trajetória de um dos grupos mais revolucionários da música brasileira, foi apresentada ao público da Mostra Internacional de Cinema em uma sessão aqui na Cinemateca Brasileira. Foi a tal visita que nós fizemos a uma vidente. Aí ela dizia assim: você vai ser alguma coisa assim, meio como Carmen Miranda. Eu disse: Paulinho, vamos embora. Olha, eu tenho as melhores lembranças e as piores, né? Porque saímos do nada para uma coisa louca, né? Nada para uma coisa louca é engraçado, né? E acabou como começou. Foi muito curto, né? Muito pouco tempo. Mas tudo que tinha que acontecer, aconteceu. Não posso nem dizer que estou arrependido de nada, porque não estou, né? O que nós tivemos muita sorte é que hoje eu posso falar com bastante segurança que os militares, a gente só não teve problemas porque eles não tinham, capacidade intelectual para entender o que nós fazíamos. A gente não levantava bandeira partidária. E isso para eles era, assim, o horror, né? Porque eles não conseguiam entender qual era, a dos secos e molhados, né? Mas nós éramos extremamente politizados. Eu sinto que foi um grupo que passou como um cometa na música brasileira. Ela foi. E eu acho que é por isso que eles também talvez sejam tão representativos ainda hoje, né? Vamos dizer que o Secos e Molhados conseguiu sintetizar uma sedição que mexeu com a política, com o comportamento e com a sexualidade, além de ser uma música gloriosa. Eu achava que era um nome que não ia emplacar para um grupo musical. A ideia da série é contar a história dos Secos e Molhados e, ao mesmo tempo, contar a história do Brasil, de 72 a 74, que é o período de atividade do grupo, mostrar como o Brasil estava, nessa época, sob uma ditadura militar e, ao mesmo tempo, resistindo com uma efervescência cultural imensa e uma sedição, porque os artistas partiram para cima. E o caso dos Secos e Molhados é o caso mais evidente. Não, eu acho muito interessante, porque coloca num contexto Secos e Molhados dentro daqueles acontecimentos loucos, não é isso? Aquilo talvez tenha provocado em mim aquilo que eu resultei, por ser uma ditadura, né? No momento que eu vi que eu não tinha cara mais, eu pirei, sabe? Porque a gente atravessava o auge do AI-5, né? A mão militar com aqueles dias cinzentos, sem nenhum tipo de colorido, né? E de repente chega aquele grupo de 3 malucos, trazendo esse colorido todo dentro daquela coisa, né? Não me vestia nem de homem nem de mulher, eu era uma coisa híbrida, que não podia ser qualquer coisa. Essa série está utilizando um acervo grande, vasto e belíssimo. Da onde veio esse material? E várias fontes. Existem poucas cenas do grupo Secos e Molhados em atividade, no período deles, 72, 73. Muita coisa se queimou, se perdeu. Tudo que tinha nós conseguimos trazer para a série. Mas daí o que nós fizemos? Fizemos um mergulho em acervos como do governo federal, que tem um acervo grande, a imprensa oficial, e depois gravamos várias entrevistas. Eu quis trazer para a série personagens que tinham visto os Secos e Molhados, que tiveram o primeiro impacto de assistir os Secos e Molhados, e personagens, músicos ou atores, que depois foram influenciados por essa estética dos Secos e Molhados, que é o caso do Frejá, que é do Barão Vermelho, ou do Charles Gavan, que é dos Titãs, ou a Ana Cânias, que é de uma geração muito mais abaixo, de geração de 20 e poucos anos, como a Duda Brack. Queria ver como que isso repercutia. Ou seja, a ideia da permanência da estética, desse universo musical e comportamental do grupo. O pessoal queria ver o João Ricardo junto com o Ney, junto com o Gerson. Excelente, ele é um grande compositor, João Ricardo, né? Uma pena a gente não ser amigos, né? Infelizmente, João Ricardo não autorizou a utilização das músicas. Como é que foi lidar com isso? Olha, o João Ricardo, para o meu livro, Primavera nos Dentes,
ele deu longos depoimentos. Para a série ele se ausentou, ele não respondeu nenhum dos nossos convites, e-mails, telefonema, nada. E depois proibiu, né, de nós usarmos as canções dele na série. Uma pena porque é um apagamento da história, né? Quando você devia perceber que as canções, como dos Secos e Molhados, não pertencem mais aos autores, pertencem a nós, à sociedade. É uma pena porque são belíssimas músicas que revestiram todo esse momento, e se a gente fala de perpetuidade de tudo isso, se deve também a essas músicas e ao talento do João Ricardo. Mas a solução encontrada foi uma solução que eu acho brilhante. Trazerem os músicos dos Secos, construírem uma trilha que tem o perfil do que eles fizeram há 50 anos atrás, funcionou muito bem para a efetividade da série. Foi um prazer fazer, antes de mais nada, né? Principalmente porque a gente teve que fazer vamos dizer assim, uma tentativa de voltar ao tempo. Fazer com aquele DNA que tinha naquela época. E o curioso foi que não foi preciso, porque o DNA é o mesmo de hoje. A trilha a gente fez, eu e o Emílio Carreira compusemos música apenas, sem maiores pensamentos, porque está dentro de nós o som dos Secos e Molhados, a gente que fazia esse som. Então, se eu pego um violão para compor, ou um piano, ou baixo, sai Secos e Molhados. Sai mesmo. Tanto que o pessoal está pirando, falando, mas como é? O próprio Ney chegou a falar, nossa, mas é Secos e Molhados. Somos nós. O Miguel e o Marcelo, ou seja, o diretor e o produtor, tinham pedido para o encerramento da série uma música nova, que tivesse as características dos Secos. E nada mais normal do que o Gerson e eu fizéssemos uma música, pedíssemos que nós fizéssemos uma música. E acabou saindo aí Ouvindo o Silêncio, né? Pra desatar os nós que nos calam a voz, Essa é uma reflexão que eu faço sobre o momento onde tantos falam e tão poucos ouvem. Então a música procura expressar isso, a letra procura expressar isso. Para poder me ouvir e entender você. O formato da série nós escolhemos fazê-la em 4 episódios de aproximadamente 50 a 55 minutos, aonde no grande finale nós temos um videoclipe, que é a gravação de Ouvindo o Silêncio. É uma série que traz não só depoimentos, como também a narrativa dos 4 integrantes principais da banda. Essa série tem o DNA do Canal Brasil, é cheia de liberdade, expressão, diversidade, e é um entretenimento muito bom, então convido todos a assistirem. E agora é hora de entrar no set com a gente. Eu acompanhei as filmagens de Cacilda Becker em cena aberta, longa-metragem protagonizado pela Débora Falabella. Dá só uma olhada. Cacilda Becker em cena aberta propõe um olhar original e sensível sobre a vida e obra da grande dama do teatro brasileiro. Dirigido por Júlia Moraes e estrelado por Débora Falabella, o projeto é todo filmado no Teatro do Sina, no centro do Rio de Janeiro. Com uma narrativa inovadora que promove o encontro do teatro com o cinema, o longa apresenta a Cacilda em constante transformação, fundindo-se a cada cena com suas personagens mais marcantes e revelando as camadas artísticas e emocionais por trás de sua trajetória. Débora, é muito bacana, né? Essa junção de 4 mulheres, de Cacilda, Dulcina, Débora Falabella e Júlia Moraes, né? Um poder feminino do teatro e do cinema, né? Esse encontro foi maravilhoso, assim, fez tanto sentido contar a história dessa mulher e a Júlia está encabeçando isso, a gente filmar no teatro de uma mulher que foi dona de companhia também. O mais interessante desse projeto é a gente estar falando da gente,
sabe? De atrizes, atrizes falando de atrizes, atores falando de atores que são caros para nós, que são importantes, e falando da nossa profissão e do nosso ofício, porque desde o início assim, é muito difícil você conseguir mimetizar uma pessoa que você não viu fazendo aquele ofício que a gente vai representar ali. Júlia, o filme está sendo rodado dentro desse teatro, né? Teatro do Sina, que é um teatro sagrado. Sim, esse teatro, antigo Teatro Regina, Teatro do Sina, porque foi comprado por essa grande atriz carioca, a Dulcina, da companhia Dulcina Poloni, como várias companhias de teatro brasileiras, que eram feitas por casais. Então, muitas peças foram encenadas aqui, muitas peças que marcaram a história do nosso teatro. Daniel, eu queria que você me contasse, né, um pouco de Valmor Chagas, né, do que você conhecia dele antes de interpretar esse papel, né, e da responsabilidade de colocar na tela, né, enfim, dar vida a esse grande ator brasileiro, né, muito importante, especialmente para o teatro brasileiro. Olha, assim, por coincidência ou não, porque eu não acredito em coincidências, né, eu admirava muito o trabalho do Valmor. Eu conheci o trabalho do Valmor já mais velho, né, então assim, eu me conectei com esse artista que já tinha vivido isso tudo que a gente vai representar no filme, e eu admirava muito ele, achava ele sempre um cara muito espirituoso, um cara muito esperto, e sabia de tudo que ele tinha vivido desde a época do TBC, fundando a companhia com a Cacilda, então eu admirava muito o trabalho dele, e admirava muito ele enquanto personalidade, assim. Vamos abrir a cortina, pode? Gustavo, queria que você me falasse desse desafio, né, de fotografar o Cacilda dentro de um teatro, né? Cara, o desafio, primeiro é um desafio de honrar, né, esse nome, né, que é uma pessoa, assim, um ícone, né, do teatro. Segundo é misturar cinema com teatro, que sempre é um desafio. A Júlia Moraes, a diretora, está com uma atitude super boa nesse sentido de vamos para frente, vamos fazer uma coisa diferente. E a Débora ela é assim a melhor ajuda à fotografia que tem, porque quando ela atua e vira Cacilda, é quase como se a luz fosse para ela. Então, eu acho que a dificuldade existe, a dificuldade é criar planos diferentes, criar planos novos e, ao mesmo tempo, fazer o teatro. Júlia, como é que você recebeu esse convite, né, para interpretar essa grande dama do teatro brasileiro, que é Cleide Ácones, irmã de Cacilda Becker, né? Eu, como atriz, me sinto muito honrada de poder dar vida a essa mulher que foi a Cleide Ácones, assim. O filme, ele se passa no palco, nas coxias, nos camarins, nas escadas, no subsolo, na fachada. A gente colocou esse teatro do Sina, um teatro tão importante para a nossa trajetória, como um personagem. A Cleide, ela tem uma relação bonita com a coxia. Ela gostava muito de ver a irmã, observar a irmã. Então, esse lugar que sai do anonimato da coxia para o palco é um processo afetivo, eu diria, para a relação delas, esse pulo para o palco. Eu falo que é uma aproximação da Cacilda, assim, às vezes eu esbarro nela, às vezes eu esbarro na atriz que eu sou, fazendo esses espetáculos que ela montou, né? Eu acho que eu nunca tinha participado de um projeto desse, que não é que a gente está fazendo um teatro filmado e nem o cinema propriamente dito, assim. Então, realmente é uma mistura muito bonita. E eu sou uma atriz que faço muito teatro, esse projeto para mim está sendo muito, muito forte. E o Cinejornal de hoje fica por aqui, mas você continua acompanhando a gente nas redes do Canal Brasil. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Um beijo para você e até a próxima.